Especialistas dizem que blockchain é a maior revolução tecnológica depois da internet e que vai mudar radicalmente a dinâmica das relações sociais num futuro bem próximo. O blockchain é a tecnologia por trás das criptomoedas, como o Bitcoin, e também de outras muitas aplicações que têm a ver com transparência, redução de custo de operação, inclusão social, distribuição de riqueza e prosperidade. Ficou curioso, né? Acompanhe a nossa conversa aqui, eu estou com o Cal Amorim, que é executivo do Blockchain Research Institute no Brasil e coautor desse livro maravilhoso, coeditor, desculpe, do Blockchain Revolution, que você pode consultar aí depois, se você quiser se aprofundar no assunto. Então a gente vai começar do começo, tentando explicar de uma forma bem didática para que qualquer pessoa, como eu, por exemplo, possa entender o que é o blockchain. O blockchain, ele é na verdade um livro de registros contábil, igualzinho que toda empresa tem, igualzinho o livro caixa que a gente tem ali em casa, só que ele tem algumas características que tornam ele único. E essas características que vão fazer com que ele se torne o grande protocolo que as aplicações e toda a inovação vão ser construídas em cima. Em resumo é isso, ele vai ser a nova internet, que é a internet do valor. Até hoje a gente tinha uma internet da informação. Eu podia transmitir arquivos, e-mails, mensageria, conteúdo, música, podia interagir, mas eu não podia transitar ativos, eu não podia transitar dinheiro, eu não podia transitar... eu não podia votar, eu não podia transitar uma ação, um direito autoral, tanto que a gente teve todo aquele problema da indústria da música. Com o blockchain isso é possível, porque ele endereça o problema do que a gente chama de problema do gasto duplo. Quando eu te mando um arquivo de PowerPoint, ou eu te mando um arquivo, ou você me manda um arquivo dessa entrevista, por exemplo, você não vai me mandar o original e ficar sem nada, você vai gerar uma cópia e vai me mandar. Se eu mandar para alguém, eu vou gerar uma nova cópia e você sempre tem uma cópia. Isso é muito legal para informação, isso é muito legal para conteúdo. Né? Isso foi legal para gente que baixou música. Né? Mas eu não tenho mais nenhuma, autoridades, por favor. Eu também não. Mas isso não é legal se eu tiver que te dar R$1.000. Eu vou ter que... Quando eu te der R$1.000, todo mundo vai querer ter a certeza que esses R$1.000 foram para você. Eu não fiquei com uma cópia deles para dar para o Tony, para dar para outras pessoas. Então o blockchain conseguiu endereçar isso. Quando eu passo alguma coisa pelo blockchain, não fica mais nada comigo. Isso é contabilizável. E o formato como ele é feito garante a integridade desse sistema sem a necessidade de um intermediário. Hoje a gente faz transação pela internet, todo mundo vai virar e falar: mas eu mando dinheiro pela internet. Você manda, mas o seu banco manda. Você entra no aplicativo do seu banco, você dá uma ordem e esse dinheiro vai. Com o blockchain você vai pegar o dinheiro que está com você, como se estivesse no seu bolso, e vai enviar pela internet sem passar por nenhum intermediário para garantir que aquele dinheiro exista. Essa é a diferença. Porque antigamente a gente tinha alguém no meio que validava a operação, que diz: olha, isso realmente é válido, isso aconteceu, o Cal tirou R$1.000 daqui e está colocando ali. Então a gente está falando de transação de valor de uma pessoa completamente desconhecida para outra, né? Isso é garantido porque existe, aí vem a coisa do blockchain, porque a informação ela é validada em blocos por várias pessoas. Como é que é isso, Cal? Então, é exatamente o que você falou. Até hoje você sempre precisava de alguém no meio garantindo que você tem esse dinheiro e esse dinheiro foi para lá. O blockchain ele entra na topologia distribuída da internet, onde todo mundo conversa com todo mundo, não precisa do intermediário. Ele sai do mundo centralizado e descentralizado e passa para o mundo totalmente distribuído. Então você precisa dar garantia que isso não vai ser mexido. Se você tirou o centro de confiança, você também tem que tirar o centro de processamento. Então, onde está a novidade do blockchain? Ele é processado por todo mundo que compõe a rede. Então,
Quem é a rede? Quem quiser entrar, ela é distribuída, então todo mundo pode entrar, todo mundo pode sair. Quando você entra, você recebe uma cópia completa do blockchain e começa a processar aquelas transações que estão sendo feitas pelo mundo e condensar ela num bloco. E tem um processo criptográfico, matemático, que você vai calcular uma criptografia que valida aquele bloco. Tá? Para provar que você fez esse trabalho, você tem que resolver uma equação, você tem que resolver um problema matemático. Ao fazer isso, você se credencia como uma pessoa que resolveu aquela equação e aquele conjunto de transações que você estava trabalhando é reconhecido por todos os outros como sendo válido. É como se ele então registrasse nesse livro contábil, digamos assim, que a gente está usando como exemplo. É um pouco antes. Na verdade, eu digo o seguinte: olha, eu tenho isso aqui para registrar neste livro. Tá. Mas para eu registrar, eu tenho que resolver essa conta. Eu resolvi ela. Ah, tá bom. Mais alguém resolveu essa conta? Não, ele foi o cara que fez isso primeiro. Esses outros todos resolveram, mas resolveram depois. Então tá bom, vamos ver se bate. Aí os outros pares, que também estão fazendo suas contas, checam e falam: não, bateu. Bateu? Então pode incluir isso no registro. E na hora que você inclui no registro, um dos dados que você precisa para fechar essa conta é o resultado da conta do bloco anterior. Então, quando você pega aquele conjunto de registros, não é que você coloca ele ali, você faz um engate no bloco anterior. Por isso que é o blockchain. Que aí tem o chain. Aí formou o chain. O bloco anterior está engatado no outro, que está engatado no outro, está engatado até o primeiro bloco. Então, onde é que está a segurança? Ela está em várias fases. Por exemplo, você tem que... se você quiser fraudar uma operação, você vai ter que resolver essa conta. Primeiro, invadir o computador de alguém ou fazer isso no seu. Mas você vai ter que escolher a transação que você quer mexer, dessa transação refazer o cálculo daquele bloco, e aí é um negócio que demora 10 minutos. Então, você tem que fazer mais rápido que 10 minutos, porque está entrando mais bloco lá na ponta. A hora que você fizer isso, você vai ter que calcular todos os blocos dali para frente. Ao mesmo tempo, em todo mundo que tem uma cópia igual à sua, que são 10 mil pessoas. Então imagina só, você tem que ter um computador mais rápido que todos os computadores mais rápidos do mundo, porque estão todos envolvidos nisso. Você tem que ser 10 vezes mais rápido para resolver esse negócio antes dos caras descobrirem. Só que não é 10 vezes mais rápido, você tem que ser 10 vezes 10 mil, porque hoje a rede, né, de mineradores, que são os caras que fazem essa conta no blockchain, está na casa de 10 mil nós que estão fazendo esse cálculo. Então você tem que ser 10 mil vezes 10 vezes, sabe lá quanto, para resolver o problema de criptografia e invasão da base de dados, que toda essa gente. Você não tem poder computacional para isso. Se você tivesse, você estava minerando no blockchain e estava ganhando dinheiro na frente daqueles caras. E você não tem energia elétrica para o poder computacional que hoje está disponível. Então ele é seguro por isso. Não dá para fraudar. Mas ele não é seguro porque ele tem só um protocolo de segurança. A topologia, a organização como ele foi montado, garante que essa informação jamais vai ser mudada. Então, uma vez que eu passei R$100 para alguém ou R$1.000 para alguém, é impossível eu voltar lá e estornar aquela transação, ou apagar aquela transação, ou editar aquela transação. Eu só vou mudar aquilo se você me devolver o que eu te passei e daí eu refazer ela do jeito certo. É por isso que ele é seguro. Ele tem alguns princípios. Um dos princípios é isso: a segurança está na distribuição pela rede. Outra coisa, como é caro e é difícil você fazer, o incentivo não é pela proibição. Você pode tentar o quanto você quiser, mas você vai ganhar muito mais se você trabalhar pelo sistema. Se você trabalhar para reforçar a segurança do sistema? Só para operar no sistema. Você não precisa nem reforçar a segurança. Se você operar no sistema, você consegue ser remunerado. E vai gastar menos e vai ter menos trabalho do que você tentar fraudar. Então é um negócio que a gente diz que é o incentivo pela recompensa.
né? Você reforça o bom comportamento recompensando quem está se portando bem. Você não precisa ficar preocupado em proibir, em policiar, em correr atrás, pensar o que vai acontecer se alguém tentar fraudar. Não, é muito mais caro fraudar, é mais fácil o cara trabalhar honestamente. Quem são os mineradores? Qualquer um pode ser um minerador. Hoje você tem grandes empresas que montam verdadeiras fazendas, como a gente fala, de máquinas. A máquina é um negócio desse tamanho, assim, uma máquina, é uma placa gráfica que vai rodar um software para fazer essa conta do encaixe do bloco. E o que a turma faz? Quanto mais rápido você fizer essa conta, mais rápido você encaixa esse bloco, mais rápido você ganha para isso. Então eles vão colocando essas máquinas trabalhando em série para fazer essa conta, para fazer essa operação, e a hora que elas vão fazer isso, cada uma vai gerando uma receita, tanto de transação, que hoje as transações são cobradas, é cobrado pouquinho, não é que nem você ir num banco e mandar uma TED que você vai gastar 8, 9, 10 reais, são alguns centavos para você mandar um Bitcoin de um lado para o outro, mas cobra-se uma pequena taxa e cada bloco encaixado, ele vem atrelado a uma recompensa. Então, essa recompensa é decrescente, ela começou com 50 Bitcoins por bloco, 4 anos depois, tem uma conta para chegar nesses 4 anos, caiu para 25, 4 anos depois caiu para 12,5, isso foi em julho do ano passado, e daqui 3 anos, 2 anos e pouco, quase 3 anos, vai cair para 6,25 e ele vai caindo nessa taxa de 50% até 2.130, uma coisa assim, quando você vai ter 21 milhões de Bitcoins no mercado. De Bitcoins. Então, essa é a recompensa que o minerador tem. Hoje. Hoje ele é uma forma de ganhar Bitcoins, por exemplo, é fazendo essa mineração, esse trabalho para manutenção e expansão do sistema. Isso, quer dizer, ele é recompensado para fazer o sistema rodar. Agora, essa recompensa não é ad eterno, ela tem um limite. Okay. Nesse limite é o tempo que os criadores do Bitcoin e organizadores do blockchain estipularam para que, se você tivesse massa crítica, para que a cobrança de tarifa, de taxa de transação, suplantasse a geração de novas moedas. E aí o mercado, vamos dizer, decolaria e não precisaria gerar novas moedas para financiar o sistema. Certo. A gente fala de blockchain, automaticamente fala de Bitcoin, de criptomoeda. Mas não é só isso, né? O blockchain tem outras aplicações além das criptomoedas. Eu diria que o Bitcoin, e aí tem toda uma comunidade que fica brava comigo quando eu falo isso, ele é uma pedra de gelo em cima de um iceberg. Ele não faz nem a ponta. Ele não é nem a ponta do iceberg, porque a ponta que a gente vê do iceberg é 10% ele não é 10% do que é. Já foi muito importante. O Bitcoin é extremamente importante como meio de pagamento, de transação. Ele tem o seu valor de ter sido a primeira, o blockchain do Bitcoin tem o seu valor de ter dado início a tudo isso. Mas como toda tecnologia, quem estava na internet em 94, que começava com as BBS e aquela coisa toda, sabe que a internet daquela época é completamente diferente da internet que é hoje. Então houveram novos desenvolvimentos, novos blockchains e novas, eu vou dizer tecnologias, porque não é uma tecnologia, é uma forma nova de você programar e de você criar o blockchain, que deu para ele um horizonte muito maior. Então hoje você falar em criptomoeda é uma coisa que eu recomendo cuidado. Primeiro porque Bitcoin não é moeda, em nenhum tipo de legislação, em nenhum país reconheceu o Bitcoin como moeda. Ele é um criptoativo, ele é um ativo digital. No Brasil ele é um ativo digital, você tem que declarar ele no imposto de renda, você se comprar e vender e oferir lucro, tem que pagar 15% de imposto sobre ganho de capital, isso está tudo regulado, é a mesma coisa que um carro, não precisa nem de legislação não. Mas quando você programa um novo formato de blockchain, que o mais famoso é o Ethereum, que ele permite mais coisas, você entra com o conceito do crypto token e da crypto commodity, que são outras coisas. A criptomoeda ela tem só o papel de meio de pagamento, então ele só serve para transação financeira.
O criptotoken, por exemplo, o Ether, é um criptoativo nativo de um determinado blockchain que ele serve para as transações e para as operações que estão acontecendo naquele blockchain acontecer. Então, para o Ethereum rodar, você precisa ter Ether. Não dá para você usar Bitcoin para o blockchain do Ethereum. Você precisa ter a criptocommodity daquele blockchain. E todos que forem criados vão ter um criptoativo, né, uma criptocommodity específica dele. O Ethereum tem um protocolo chamado ERC20. Vou usar ele como exemplo, outros podem ter também. O Bitcoin também permite que você crie Bitcoins coloridos e crie também moedas, e aí são moedas porque são para transação mesmo no blockchain do Bitcoin. Mas esse protocolo ERC20, ele permite, por exemplo, que você crie um criptoativo e registre ele muito fácil nas carteiras, nas bolsas, no Etherscan, que é a ferramenta que a gente usa para enxergar as operações que estão registradas no Ethereum. E é aí que a pegada vai mais longe. Porque a hora que você pega um negócio desse, você começa a combinar o papel de moeda com o papel de produto com o papel de equity, ou de ação, ou de participação. Então, um criptoativo, ele pode ser uma ação, ele pode ser uma participação numa empresa que rende lucro, que rende dividendo. Ele pode ser uma garantia no empréstimo, que rende juros. Ele pode ser uma participação num imóvel, que recebe aluguel. Ele pode ser um animal no rebanho, que vende embrião, que vende sêmen. Então você começa a dar papéis para esse criptoativo que antes não podia, porque você estava preso ao papel de instituição financeira. E é aí que vem, e aí que se abre o mundo, porque aí você tem N oportunidades. Você pode usar, por exemplo, um criptoativo para financiar uma estrutura. Então, aquela coisa que você fala, uma comunidade quer se juntar e criar um aplicativo, mas quem vai trabalhar e como ele vai ser remunerado? Você pode criar um criptoativo, como o Bitcoin foi criado, que remunera aquela comunidade e ele, tendo liquidez, é transformado em moeda ou é negociado. E a pessoa que trabalhou para desenvolver a plataforma passa a ser reconhecida e ser paga, sem precisar ter um CNPJ, um centro para coletar esse dinheiro e remunerar, entendeu? Você pode ter, por exemplo, todo o registro de imóveis cadastrado no blockchain. Nós não temos esse problema aqui no Brasil mais, mas você tem zonas de conflito que os registros de imóveis em papel são queimados. Tem um exemplo, acho que até que eu vi no TED do Dom, né, que ele fala um caso de Honduras, né, que o ditador chegou e falou, olha, você não é dono desse imóvel, e aí para provar? Honduras, Venezuela, são coisas que acontecem. Vem o ditador local e fala, olha, o registro de imóveis aqui, o computador do governo disse que essa terra é sua, mas nós editamos, e agora essa terra é desse meu amigo aqui. Tudo bem, o blockchain não vai impedir disso acontecer, mas ditadores morrem, ditadores caem, governos são restabelecidos e você tem um registro público, indelével, imutável, que você vai chegar lá e falar, olha, no blockchain, antes desse animal ter vindo aqui, era meu. Então, isso é uma das primeiras garantias de prosperidade, quer dizer, o cara vai, trabalha, investe, cria todo o patrimônio dele, cria toda a riqueza dele e de repente ele pode se ver expropriado dela. Ele ter direito sobre a terra que ele trabalha, a terra que ele produz, é um dos direitos universais do homem. Se nós conseguimos reverter da Idade Média para cá, para que nós vamos voltar para trás? Né? Onde o chefe local vira e fala, essas terras são minhas, eu que mando. Não, nós já conseguimos reverter, nós já conseguimos com que isso volte. Nós vamos conseguir dar registro de identidade. Um dos maiores problemas que eu já vi, né, não participei, mas conversando com quem participou, morador de rua. Tem muito morador de rua que está em situação de rua porque ele perdeu toda a documentação dele. Ele não tem um registro de identidade, ele não consegue tirar uma carteira de trabalho, ele não consegue arrumar um emprego. Né? Hoje você tem organizações que estão ajudando isso a acontecer, mas a gente pode
criar um registro único de identidade que não vai ser nunca subtraído do cidadão. Ele sempre vai conseguir, em algum ponto, recuperar isso e recuperar sua dignidade e toda a sua documentação. A gente pode dar mais exemplos, Calvo, de como essa tecnologia pode ser utilizada? Já está sendo utilizada? Já tem, no mundo? Como é que vamos lá, tem muito projeto piloto, porque principalmente você tem um problema que isso é novo. Quer dizer, o Ethereum tem 2 anos. Quanto tempo? O blockchain foi criado em 2008, a ideia dele foi publicado um paper que dizia de um sistema de gerenciamento de uma moeda na internet. Então, e aí ele usa a palavra Bitcoin pela primeira vez. Blockchain veio depois disso. Aí em 2009, esse grupo começou a discutir isso e essa pessoa ou pessoas que criou isso, que tem um pseudônimo, ninguém sabe quem é, ele se intitula de Satoshi Nakamoto. Eles começaram a trabalhar com um grupo de pessoas e puseram esse código no ar e começaram a mineração. Ficou como uma moeda da comunidade até 2010, quando o primeiro cara conseguiu fazer uma transação e comprar uma pizza. Mas para mostrar que aquilo era possível, né, e aí criou toda uma lenda, né, porque ele pagou 10 mil bitcoins pela pizza. Seria o equivalente, você fala hoje, em 60 milhões de dólares uma pizza. Mas o cara não guardou os 10 mil bitcoins por causa da pizza. Ele usou aqueles 10 mil bitcoins para transformar em dinheiro porque ele tinha que comprar uma matéria-prima para fazer pizza. E aí começou a ter transação. E aí, com o passar do tempo, mais gente foi aceitando, ele foi criando valor, foi transformando em valor. E aí, em 2014, o IRS, que é a Receita Federal Americana, lançou a primeira diretriz do que você fazer com Bitcoin. A partir disso, a hora que a Receita vira e reconhece que isso aí deve imposto, né, e a Receita é sempre a primeira e a mais eficiente em fazer isso, você já passou a existir. Aí você já ganhou o mundo e vem. Há 2 anos atrás, e pouco, esse menino Vitalik Buterin, ele tinha 17 anos na época, ele olhou o blockchain e falou, não, dá para fazer mais. E colocou o Ethereum no ar e agora o Ethereum está se mostrando como uma plataforma para a expansão do uso do blockchain, porque ela é programável em contratos inteligentes, os smart contracts. Então, isso deu uma outra vida, isso dá um outro significado para o conceito da moeda, né? Nós passamos para o token, para o ativo, e agora nós chegamos nesse ponto. Legal, a gente vai responder algumas perguntas dos internautas. Certo. Cal, o Rodney Vasconcelos pergunta: como ficam os bancos tradicionais a médio e longo prazo? Olha, Rodney, eu costumo dizer algumas coisas. Eu tenho 52 anos, eu já ouvi que o rádio ia morrer, eu já ouvi que a TV ia morrer, eu já ouvi que o cinema ia morrer. Então eu desligo a TV, vou ouvindo o rádio no carro até chegar no cinema para assistir um filme com a minha mulher. Obviamente que essa experiência não é a mesma de que era, e a importância disso não é a mesma que era quando foram ditas essas frases. Então, o banco tradicional, ele vai morrer. A instituição bancária vai se ressignificar. Ela tem que se ressignificar. Como é o exemplo que eu uso, por exemplo, da IBM. Ela fazia máquina de escrever, né? Ela já fez mainframe, ela já fez laptop, ela já fez até celular. E ela vendeu todos esses negócios, e quando ela era uma empresa de software, ela virou e falou, e agora acabou a licença de software, agora nós vamos fazer software livre. E ela continua do tamanho que ela era, ela continua crescendo, mas a IBM de hoje, se você olhar para quando ela nasceu, você vai olhar e falar, são 2 companhias completamente diferentes. Então, os bancos precisam sim se modernizar. Qual que é a boa notícia? O blockchain pode reduzir tanto o custo dos bancos que eles vão poder, talvez no futuro, não cobrar tarifa. E aí vão poder incluir quase que 50% da população que hoje não é desbancarizada e não tem acesso a operações financeiras mais sofisticadas, além de descontar cheque para os amigos, pedir para você depositar dinheiro na poupança do filho, com muita gente que tem ainda faxineira, empregada em casa é obrigado a fazer.
vão poder ter acesso a microcrédito, micropagamentos, esse tipo de coisa. Legal. Gustavo Frota pergunta sobre os cartórios, se eles vão deixar de existir. Acho que vai no mesmo conceito dos bancos, né? Então, eu sou a única pessoa no país que fala, pelo amor de Deus, não acabem com os cartórios. Deixem os cartórios em paz. Tá. Por quê? Porque ninguém sabe, mas nós temos 15 mil cartórios no Brasil. São 15 mil pontos. A gente fica pensando 15 mil ineficiências, porque a gente chega no cartório, você quer reconhecer uma firma, você dá o documento para uma moça, essa moça olha esse documento, bota numa pasta e te dá uma senha. Pega essa pasta, põe numa mesa. Aí um cara estava lá no celular jogando alguma coisa, vê a pasta, pega aquela pasta, vai numa gaveta, puxa uma gaveta desse tamanho, pega uma ficha com a sua assinatura, põe junto com aquilo, passa para outro cara, que olha as duas assinaturas, pega 3 etiquetas, 2 selos com holografia, prega tudo isso, pega 8 carimbos, enche o negócio com carimbo, passa para outro cara que tem uma pilha de caneta Bic e ele só assina e faz uma assinatura toda rebuscada, que demora quase 10 segundos cada assinatura, para botar de novo na pasta, para um cara que vai tirar aquela ficha, botar a ficha de novo na gaveta, entregar para uma moça que te chama a senha e cobra. Óbvio que a gente tem ódio desse processo. Agora, por que é que esse ponto não vira, por exemplo, o poupa-tempo local? Por que eu preciso de um poupa-tempo centralizado? Na cidade de São Paulo eu tenho, sei lá, 4, 5 poupa-tempos. Nenhum deles fica menos de meia hora da minha casa e eu tenho que ou ir de metrô e aí é 1 hora, ou vou de carro, tenho que pagar estacionamento, esse tipo de coisa. Mas cartório, em volta da minha casa, tem uns 5 a 5 minutos. Que eu poderia renovar minha carteira de motorista, sem ir no Detran, que fica a 2 horas da minha casa. Eu poderia tirar a carteira de identidade. Eu poderia ter uma identidade digital confirmada pelo cartório, que eu não preciso pagar como é o eCPF ou o CNPJ, que eu pago 300 pau por ano. Eu poderia ir lá com o pendrive, sair com a minha identidade digital e toda vez que eu usar ela para assinar um contrato, ele debita a minha carteira em algum ativo digital, alguma moeda digital e paga o cartório nessa hora, sem eu precisar ir lá. Quando eu pegar um documento, que eu quiser mandar uma cópia desse documento, eu posso ir lá e registrar. Eu registro o meu diploma no cartório e eu tenho uma cópia digital dele já certificado. Hoje, toda vez que eu vou dar aula numa universidade, eu tenho que ir com uma pilha de papéis deste tamanho, gasto uma fortuna de reconhecimento de firma e de cópia autenticada para isso. Eu podia estar no pendrive e falar, mandar o meu pacote de informações certificadas pelo cartório. E a hora que eu faço isso, pago R$10 para o cartório. Mas eu não preciso ir lá, aguentar aquele monte de pastinha, para aquele monte de coisa. Mas governos pensam de forma centralizada. Então, quando se falaram, vamos criar o eCPF, o eCNPJ, a única ideia que ocorre para o governo é pegar o nosso documento mais importante e dar para 2 empresas americanas. A Serasa Experian e a CertiSign. Eu gostaria de acabar com essas duas e entregar isso para 15 mil cartórios de forma distribuída, com a cópia de todos os documentos nacionais sendo processados no blockchain, que cada um tem uma cópia, que fazem o papel do minerador. Você tá vendo onde eu chego? O cartório podia ser o blockchain de toda a documentação brasileira. Tem que ressignificar Só o que cartório. tem que ser ressignificado. Garanto que não é o cartório que resiste, quem vai resistir é o governo. Porque eu não sei se você já olhou, mas todo cartório tem a composição de custos dele. Vai ver quem é o maior sócio do cartório. Governo. Você paga Ministério da Justiça, você paga o CNJ, você paga a conta de precatórios. Do cartório, se sobrar 20% de cada firma que você reconhecer para o cartório, é muito. Bom, vamos para a próxima pergunta, que vem do Eduardo Sedental. Ele faz o seguinte questionamento. Como o blockchain pode ser usado em governança? Edu, um ativo digital que não pode ser replicado não é muito similar a um voto. Você pode ter o seu token digital que você usa para votar em alguma coisa. Você pode construir consenso, você pode ter práticas de democracia, vamos dizer, direta. Eu não acredito muito em democracia direta assim no hard, porque a definição melhor que eu conheço de democracia é 2 lobos e um cordeiro decidindo o que tem para jantar.
Eu acho que a gente precisa ter alguns parâmetros, porque se a gente larga a Deus dará, as minorias sempre vão sofrer, mas você tem ferramentas para ter maior participação direta do cidadão. Não é todo dia no Jornal Nacional você faz um plebiscito, mas é quase a possibilidade de você organizar a participação do cidadão mais vezes do que de 4 em 4 anos eleger alguém para ir representar os próprios interesses políticos lá e não a população. Isso é uma das coisas. Quer dizer, na matéria de governança, já tem várias iniciativas no mundo trabalhando com isso. Eu estou indo viajar agora em novembro e eu vou já a alguns países ver essa turma que está mexendo com plataformas de governo e de democracia, para ver o que é que está se pensando na aplicação do blockchain para isso. Quais são os países que já estão olhando para isso? Já tem muita gente. E aonde eu vou falar que eu vou começar a buscar essas iniciativas, principalmente na Holanda e na Alemanha, que tem hubs de blockchain e tem universidades envolvidas e estão com alguns projetos de Gov que me foram recomendados conhecer. E Zurique também tem um projeto de governo eletrônico também que disseram que vale a pena. Quem sabe na volta a gente não faz mais uma entrevista. Vamos fazer uma conversa lá. E aí, é isso mesmo que você estava pensando? Pois é. E para fechar, a Aretusa pergunta: o blockchain pode ser usado para rastreamento de matéria-prima da sua origem até o destino final? Não, ele não pode. Ele já faz isso. Existe, eu quero visitar até em Londres uma organização que chama Provenance, que ela faz, ela parte do princípio que todo produto tem uma história e ela faz o rastreamento do produto desde o produtor até a loja. E num código de barra com um aplicativo você olha e ela vai dizer, e o caso que ela faz é de lã de alpaca. Essa alpaca foi criada nessa fazenda com essas práticas, atestada por essa pessoa, a lã foi tecida por esta empresa que não tem trabalho escravo, que remunera direito os trabalhadores, depois foi para essa confecção, que foi para essa loja, usando toda uma cadeia sustentável e tudo, e ela garante que aquele produto, aquela história existe. A IBM também faz isso, mas a IBM cobra milhões. A Provenance, para um produtor, cobra 29 libras para ele registrar o produto dele lá. Então ela está levando isso, o que hoje a IBM só pode oferecer para o grande produtor, para o grande varejista, para um Walmart, uma coisa assim, essa aqui está levando para a lojinha do seu Zé e para aquele cara que produz a horta orgânica, os produtos orgânicos ou as coisas dele, conseguir chegar no mercado contando a sua história. Olha, eu sou certificado. Bom, a gente poderia se estender por horas. Horas. Muito tempo, mas a gente tem uma limitação aqui de tempo para esse episódio. Bom, além desse livro que a gente já falou no início, que é o Blockchain Revolution, do qual o Cal é co-editor, outras recomendações de livros, documentários? Olha, na internet tem várias coisas, né? Desse livro surgiram outros, porque nós fizemos ele de forma colaborativa, nós emitimos uma moeda que serviu para remunerar as pessoas, eles têm participação na receita, e a partir dele nós já trouxemos outros, quer dizer, nós não, a comunidade já está trabalhando em outro. Eu participei da tradução de um, não sei se vou participar da tradução no próximo. Mas tem a era das criptomoedas, que acho que o Taiwan já falou com você, tem a internet do dinheiro, em janeiro vai vir a Machine of Truth, que nós ainda não sabemos como é que vai ser a tradução, porque o original não veio, mas isso são livros que já estão contratados e vão ser produzidos no mesmo formato, mas eu começaria, não porque eu sou o coeditor, na verdade eu sou o coeditor porque quando eu olhei esse livro, falei, isso tem que se tornar a porta de entrada para o que está acontecendo. Mas você tem fontes de notícia, você hoje tem uma massa de empresas que publicam notícias e publicam. A Foxbit, que é uma corretora, ela tem um programa de educação para quem quer investir em criptomoeda. Então você tem muita gente colocando coisa boa na internet. Legal. No caso prático eu iria para a internet. No caso da visão mesmo, da onde isso tudo pode chegar,
eu começaria por esse livro. Ele não é o best-seller do ano passado e vai ser premiado agora em Londres, por isso que eu estou indo para Londres para participar da festa, à toa. Ele tem um histórico por trás dele e esse histórico é que é interessante. Ele realmente aborda o blockchain olhando para anos na frente e está fazendo previsões que, quando a gente erra nas previsões que estão aqui, a gente errou para mais. A gente falou que o universo de investimento ia ser completamente diferente em 2 anos, ele já é hoje. Aliás, em 5 anos e ele é hoje. 1 ano depois do lançamento, investir em uma startup, começar uma startup no meio de criptoativos é a forma que mais tem captado recursos. Suplantando venture capital e investimentos anjos, esse tipo de coisa. Ok, esse foi o Cal Amorim. Obrigada, Cal, pela sua entrevista. E se você gostou, se foi útil para você, colabore para que a gente continue fazendo esse trabalho. E você pode contribuir com moedas digitais, com Bitcoin, com Ether, com Prosper e também com reais, é claro, seguindo as instruções que vão estar ao final deste vídeo. Eu sou Daniela Ferreira e essa entrevista foi para YouReport, jornalismo distribuído. Um beijo e até a próxima.